Converte Rádio e TV Web apresenta programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e pastor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos. Bom dia a todos e todas, nós estamos aqui para mais um programa Crer é Também Pensar, um programa evangélico diferente. Hoje nós temos como tema a questão, o Seminário dos Ímpares com Cristo. Nós temos a honra de receber hoje aqui conosco o reverendo Fausto Brasil, e ele vai falar aqui um pouco sobre esse Ministério dos Ímpares. Como de costume, nós vamos ouvir hoje uma música que fala Mente e Coração dos Vencedores por Cristo. Bom, é uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos para a apresentação do programa Creia Também Pensar. Nós hoje, como disse a Laceni, nós temos a presença do pastor Fausto Brasil, que é o fundador desse ministério no nível nacional. Ele vai nos falar um pouquinho da história dos ímpares com Cristo, né? E nós queremos especialmente chamar a atenção para aquelas pessoas que são solteiras, que estão circunstancialmente solteiras, viúvas, ou que não se casaram, e para refletirem um pouco sobre essa condição e a sua fé, né? Vocês podem perceber que nós estamos aqui vestidos com uma camisa alusiva a um evento que vai ocorrer, que é o quarto seminário dos Ímpares com Cristo, nos dias 28 e 29 de outubro, na Igreja Presbiteriana 12 de agosto, aqui em Aracaju. Daqui a pouco a gente vai entrar em maiores detalhes sobre esse evento. Bom, como de costume, nós vamos
priorizar a exposição da palavra de Deus e depois nós ouviremos mais uma música e depois dessa música nós conversaremos sobre alguns assuntos relativos a essa condição de ímpares, né? Para que nós possamos refletir também sobre a nossa própria realidade. O texto que nós vamos fazer a exposição da palavra é o capítulo 19, no capítulo 19 de Mateus, a partir do verso 3. Mateus 19, verso 3, que diz o seguinte: vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido o que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós queremos pedir, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas nesse momento, diante da Tua palavra, dos ensinamentos que ela nos traz. Permite-nos, ó Deus, sermos fiéis ao ensinamento da Tua palavra. Permite-nos perceber a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua providência, o Teu cuidado para conosco. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em uma época em que a questão do casamento, dos relacionamentos, tem estado muito em alta, em evidência, por conta das novas, do que na sociologia da sexualidade se chama de novas formas de família e novos relacionamentos, envolvendo as questões da homossexualidade e situações similares, né, que nós encontramos hoje em nossos dias de forma muito presente. A questão da ordem do dia. É um debate complexo. A gente, andando por esse caminho, teríamos de trazer outras questões a serem consideradas, mas à luz das Escrituras, daquilo que está posto nas Escrituras, nós compreendemos
nós, digo, aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como palavra de Deus, como regra de fé e prática para as suas vidas, de que o casamento é uma instituição divina. O casamento, por si só, já é um meio ou um instrumento pelo qual a glória de Deus se revela. Porque esse é o propósito do casamento. Deus instituiu o casamento para que o homem seja feliz, para que o homem viva plenamente a sua vida, não só do ponto de vista da espiritualidade, mas do ponto de vista das emoções, do ponto de vista da reprodução biológica. Ou seja, o casamento é uma instituição divina que vai para muito além daquilo que normalmente a gente visualiza como sendo uma cerimônia, como sendo o desejo de felicidade, né? de se desejar a felicidade dos cônjuges. Há algo muito mais sério envolvido numa cerimônia desse tipo. Alguém já disse, inclusive, que se uma pessoa vai casar, deve pensar 10 vezes antes de fazê-lo, né? Ou seja, é preciso ter um senso de responsabilidade, um senso de uma ação, um comportamento, uma atitude, um propósito que visa glorificar a Deus. Por isso é tão importante que nós compreendamos aquilo que a Bíblia fala a respeito do casamento. Quando Jesus enfrentou os fariseus nessa questão, os fariseus costumavam trazer para Jesus questões complicadas, questões difíceis, problemas nos quais eles tinham o propósito de pegar Jesus em algum escorrego, alguma contradição em relação à lei, para que de alguma forma eles pudessem acusar Jesus de infidelidade à lei de Deus, etc., né? E foi com esse propósito que eles se aproximaram de Jesus e colocaram diante do mestre essa questão: ao marido é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo, por qualquer razão? O contexto também em que esse diálogo se deu era de que os judeus estavam divididos a partir de 2 rabinos, né, que um deles dizia que o ensinamento corrente entre eles era de que o homem pode abandonar sua mulher, repudiar sua mulher por qualquer motivo. E a outra tendência, a outra linha de pensamento dizia que o repúdio só era legítimo caso houvesse uma situação de ilicitude, houvesse uma situação pecaminosa envolvida naquela situação. E Jesus, diante do questionamento dos fariseus, reportou-se, como sempre fazia, às Escrituras, né? Se reportou ao Gênesis e disse a eles: como é que ocorreu no princípio? Qual é o princípio? O que está lá como sendo o princípio revelado por Deus? Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso já é uma resposta aos problemas do nosso tempo, né? A licitude do casamento está na heterossexualidade, na condição de que 2 pessoas sejam pessoas de sexos diferentes. Não existe espaço nas Escrituras, não existe autorização das Escrituras para casamentos homoafetivos. Não há espaço para casamento homoafetivos. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne.
E Jesus vai além. Ao dizer que os dois se tornam uma só carne, estava também falando da impossibilidade da separação, da natureza indissolúvel do casamento. O casamento é uma instituição que deve, portanto, pensar-se como sendo para o resto da vida, né? Ninguém deve pensar em casar-se pensando que o casamento vai ter prazo de validade, né? Mas, apesar de todas essas ênfases, esses fundamentos que Jesus está se referindo, é verdade também que Jesus concordou com a ideia de que, no caso de haver relações sexuais ilícitas, no envolvimento entre duas pessoas, aí existe a possibilidade do divórcio. Isso depois de ter ele explicado que Moisés concedeu a carta de divórcio, possibilidade de repúdio de suas mulheres, e aí também a gente tem que fazer a atualização do contexto, né? A Bíblia sempre fala do homem em detrimento da mulher, porque essa era a conjuntura da época. Mas hoje nós sabemos, compreendemos que as duas coisas são verdade para os dois sexos, né? Assim como o homem não pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo, também a mulher não pode repudiar o marido por qualquer motivo. As duas coisas são igualmente pecaminosas, e também o princípio é para os dois, é para as duas dimensões. Então, diante desse fato, há essa possibilidade da exceção quando há a infidelidade. E também Jesus deixa claro que a pessoa que repudia, casando-se, ela comete adultério. Ela está se colocando na condição de pecadora, de prática de pecado, por conta dessa atitude de repúdio. E a pessoa repudiada, agora, quanto à questão da pessoa repudiada, existe uma controvérsia, porque o texto de Mateus, no capítulo 9, no capítulo 19, verso 9, a expressão "e o que casar com a repudiada comete adultério" está entre colchetes. Quando um texto bíblico está entre colchetes, isso significa que não existe nesse texto, nessa expressão, a certeza de que essa expressão conste dos melhores manuscritos, ou os mais antigos, ou aqueles que se aproximam do texto original. Ou seja, existe a possibilidade de que essa expressão seja uma interpolação. Tecnicamente, uma interpolação era o comportamento dos copistas, dos textos, né, as cópias do Novo Testamento, e o comentarista, o copista, acabava inserindo um comentário ao texto, tentando interpretar o que ele estava escrevendo ali, copiando dos textos mais antigos. Então existe essa possibilidade de que esse texto, o que casa com a repudiada, comete adultério, não tenha sido parte do texto, das ideias originais e das palavras de Jesus Cristo. Então existe essa possibilidade. Mas, de um modo geral, como princípio, como regra, como norma estatuída, está estabelecido que o casamento deve permanecer até que um dos dois morra, né? Venha a falecer, e aí se dissolve realmente aquela união, e a pessoa que é viúva está livre para um novo matrimônio. Então esses são os princípios gerais
a que as Escrituras se referem. Mas, no decorrer do texto, e nesse contexto do diálogo, vem o verso 11, onde Jesus diz, aliás, o verso 10, ele diz, os discípulos dizem a Jesus, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Esse é um texto difícil, esse é um texto complicado, né? Assim, os eunucos eram pessoas que tomavam conta das mulheres, do harém daqueles indivíduos, aqueles senhores que tinham várias mulheres. E eram pessoas castradas, né? Eram pessoas desativadas, digamos assim, do ponto de vista da sexualidade, para que pudessem cumprir aquela tarefa. E esses são a referência que Jesus está dizendo que os homens os fizeram, né? Mas há também aqueles que se tornam eunucos por causa do reino de Deus. Aí nós temos historicamente e dentro da igreja duas linhas de interpretação. A primeira é a que vai desembocar no sentido do celibato, né? O celibato obrigatório, como é o caso da Igreja Católica, da tradição cristã católica, que exige que os padres, aqueles que vão se dedicar ao sacerdócio, sejam claramente proibidos de casar-se. Devem fazer um voto de castidade, etc., e renunciarem pelo reino de Deus. A outra interpretação, a outra compreensão desse ato é um princípio mais geral que diz respeito à santidade no campo da sexualidade, no campo do corpo, não é? Onde você tem uma diversidade de situações em que a pessoa deve ser santa. O apóstolo Paulo diz, ofereçamos, pois, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no sentido de que uma vida de solteiro deve ser acompanhada de uma vida de santidade no campo da sexualidade. Então, todos aqueles aspectos da sexualidade que são pecaminosas e para as quais os solteiros estão, de alguma forma, mais vulnerabilizados por serem solteiros, por estarem numa situação de solidão, né, e de falta de companhia no campo da sexualidade, essas pessoas precisam aprender a viver uma vida santa. A viver uma vida santa de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, aqueles pecados clássicos, né, a que a Bíblia se refere, como adultério, fornicação, que é a prática da sexualidade de forma livre e irresponsável e frequente, com pessoas sem nenhum senso de compromisso, e por aí vai, outras formas, outras expressões de pecaminosidade da sexualidade. Ou então pessoas que, mesmo casadas, por alguma razão, por uma doença, por uma situação circunstancial, também vivem numa situação em que as relações sexuais não são possíveis ou não se realizam como deveria, né? E nesse caso também a pessoa é chamada a uma reflexão e a um sentido de santidade. Então são os tais eunucos pelo reino de Deus, né? Não eunuco no sentido institucional,
mas eunuco no sentido da dedicação e do reconhecimento de que há um padrão bíblico, há uma revelação sobre um comportamento ético e moral nesse campo. Isso é muito difícil nos nossos dias, porque nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o sexo, né? Há muito estímulo em torno da sexualidade, há muitas facilidades em torno dessas práticas pecaminosas, e é muito difícil, inclusive, falar sobre esses assuntos, né? Tratar esses assuntos, mesmo no ambiente eclesiástico, e muito mais claramente ainda em função da sociedade contemporânea, que é extremamente liberal quanto a essa questão. Então, o que nós queremos, como segunda parte do nosso programa, refletir é essa condição de ímpar, né? No sentido de que o solteiro é ímpar, não tem alguém consigo, como ela pode viver uma vida de santidade nesses termos, e também como ela pode desenvolver a disciplina da solitude, a prática do estar só com Deus, de forma a desenvolver cada vez melhor essa condição. E outros aspectos que nós iremos também refletir aqui com o pastor Fausto Brasil. Então, que Deus nos abençoe e nos faça compreender a sua vontade e os seus propósitos com relação a essas dimensões da nossa vida. Vamos ouvir então mais uma música, e também de Vencedores por Cristo. Dessa vez qual é a música agora? A número 4. Mente e Coração, 4, a versão do CD mais recente sobre essa música de Vencedores. Já tocou. Você já tocou? Então não é a 4, não. Então é a 8. A 8. Todo-Poderoso, justos e verdadeiros.
Bom, então, nós vamos agora ter a oportunidade de dialogar um pouco com o pastor Fausto Brasil. É um privilégio recebê-lo aqui. E eu quero... Vamos fazer o seguinte, o irmão se apresenta, fala um pouco quem é o irmão e tal, e depois a gente fala um pouquinho sobre o seminário, né? Para falar do ministério, da instituição, etc. Ímpares com Cristo. Muito bem, prazer estar aqui com vocês também. Obrigado pelo convite. Falar sobre Ministério com Solteiros para mim sempre foi empolgante, porque em 1996 eu era pastor em Minas Gerais e uma irmã, minha ovelha na época, divorciada, solteira, aliás, ela era solteira adulta, com um filho, naquela época jovem. E um dia nós estávamos num piquenique e ela me fez uma pergunta que ninguém nunca tinha me feito. A pergunta dela foi: pastor, por que o senhor nunca pregou uma mensagem para nós? Eu falei: mas que conversa é essa, Cleia? Eu sou seu pastor há 8 anos, eu prego para você toda semana. Eu falei: não, eu estou falando de uma mensagem para gente como eu, gente que vive sozinha, não é? Não é só o senhor não, pastor. Eu nunca vi nenhum pastor na nossa igreja visitando, trazendo uma mensagem para pessoas como nós. Aí nisso nasceu um desabafo dela e aí eu pude conhecer um pouco o coração, né, daquela ovelha minha, apesar de ser pastor dela há 8 anos. Né? E foi muito bom. E aquela conversa ficou repercutindo aqui na minha mente, no meu coração. Eu fiquei pensativo sobre o que ela havia me dito. No domingo seguinte, na igreja, eu preguei uma mensagem falando sobre o solteiro na vida da igreja, dos não casados. E pedi, na ocasião, no final do culto, eu pedi para que todos eles ficassem em pé. E alguns envergonhados não ficaram, mas um bom número de pessoas ficaram em pé. E eu, pela primeira vez no meu ministério, eu orei pelos ímpares, por aqueles não casados na minha igreja. E aquilo foi muito marcante para eles. Né? Vários irmãos depois vieram me falar, falou: puxa, pastor, finalmente o senhor lembrou da gente, não é? E eu comecei a observar que naquela época, em 1996, no Brasil, né, não se tinha nada, né, em grandes proporções, eu diria, né? Eu comecei a pesquisar. Naquela época estava começando a internet, né? Estava começando, e eu comecei a pesquisar, comecei a ver, e eu observei que no Brasil, né, depois de algum tempo, eu cheguei ao conhecimento de que no Brasil, na época, só tinha ministério com solteiros, só haviam 8 grupos de solteiros em igrejas evangélicas no Brasil, não é? E algumas outras religiões tinham alguma coisa voltada para esse segmento. E aí eu falei: puxa, quer saber de uma coisa? Eu moro em Caxambu, no sul de Minas, na época, uma cidade turística, próxima a São Paulo, Rio e Belo Horizonte, 3 grandes capitais, 6 horas de cada uma dessas capitais. Eu falei: puxa, e se eu fizesse algum evento, né, voltado para esse grupo? E aí nasceu o primeiro Congresso Nacional em Caxambu. Foi um sucesso na época, foi algo muito marcante, muito bom, uma aceitação enorme. E de lá para cá, não é, a visão se espalhou, não é? A visão se espalhou. Hoje no Brasil existem inúmeros grupos voltados aos solteiros, divorciados e viúvos, em várias denominações e muitas igrejas aí espalhadas pelo mundo, pelo Brasil afora e fora do Brasil também, né? Em Portugal, por exemplo, tem um ministério com solteiros muito forte, né? Estados Unidos também e outras nações. Então eu fico contente em saber que em Aracaju, não é, lugar que nós escolhemos para estar morando, estamos morando em Barra dos Coqueiros, é Aracaju, né? Só passar a ponte, né? Aracaju. Eu fico contente em saber e participar também, né? Em ver a igreja também preocupada com essas ovelhas, né? Na 12 existe esse ministério já há alguns anos.
E é um ministério de suma importância, né? Suma importância. Como você mesmo comentou, pastor, a realidade, né, dos não casados é muito forte, principalmente a realidade da experiência do divórcio, não é? Que é algo que tem crescido, não é? Tem crescido no nosso país. Algumas cidades no nosso país já chega a 50% de divórcio, não é? E a realidade de Aracaju, a realidade do Nordeste não é diferente disso, não é? Para cada 10 casamentos, 4 ou 5 têm chegado ao divórcio. Então, isso é algo preocupante. A igreja precisa olhar para essas pessoas. E, infelizmente, o olhar de muitos, especialmente para o divorciado, é um olhar negativo, é um olhar punitivo, não é? É um olhar de julgamento, de condenação, não é? E não é assim que a igreja deve olhar para essas pessoas, né? Essas pessoas, tanto solteiros, adultos, como os viúvos, como os divorciados e separados, eles devem ser vistos como pessoas, não é? Como pessoas. E uma das coisas em que eles se nivelam é no que diz respeito a feridas emocionais, né? Todos eles vêm de algum tipo de frustração, né? ou de perda, né? É o caso do solteiro adulto, nem sempre é por opção, não é? O solteiro adulto às vezes vem por sucessivas frustrações de relacionamentos que não deram certo e que não se concluiu, não se chegou a um casamento, não é? Um noivado que se desfez. Então tem muita gente machucada por conta disso, por frustrações. O divórcio, pela situação, não é, de um casamento que se desfez em um determinado momento da vida. E a viuvez por conta de um cônjuge que faleceu. Então, a experiência de dor, de perda, é uma realidade entre todos eles, né? Cada situação é uma, mas no que diz respeito às emoções, né, eles se igualam, não é? Eles se igualam. Então, a igreja ela precisa olhar para isso mais com amor, não é? Olhar para esse lado, né? Infelizmente, o que eu sinto em muitas lideranças, eu viajei no Brasil aí para cima e para baixo, estive com pastores renomados, estive com pastores de diferentes denominações e fui alvo de muita crítica também por conta de me envolver com pessoas especialmente divorciadas, né, por conta do preconceito que há, né, em relação a isso. Muitos não apoiam um trabalho com solteiros, um ministério com não casados, porque dizem assim, mas vocês apoiam o divórcio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Nada a ver uma coisa com a outra. O Ministério Ímpar, por exemplo, da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, não apoia o divórcio. A igreja não apoia o divórcio. O Ministério Ímpar não apoia o divórcio. O pastor Emanuel, que é o pastor efetivo da igreja, não apoia o divórcio, né? Nem a denominação a que ele segue. Mas nós apoiamos os divorciados, né? Nós queremos ajudar esses irmãos e irmãs a superarem as suas perdas e a terem uma vivência cristã sadia e uma vida sadia, né? Esse é o pensamento. Faça a pergunta. Então, pastor, muito importante isso que o senhor está colocando, porque assim, a grande maioria das igrejas tem os ministérios voltados para, né, para casais, geralmente é para os casais, né? E assim, foi uma coisa de Deus mesmo, né, esse ministério, né, para os sós. Nós temos aqui uma pergunta da irmã Nalvinha, que ela é uma das líderes dos ímpares, né, Nalvinha e Thelma. Ela tem se dedicado muito a esse ministério. E ela pergunta, a gente quer mandar um grande abraço para a Nalvinha, e a pergunta dela é para o pastor Fausto. Ela pergunta assim, acho que o senhor já até respondeu. Por que existe a necessidade de que as igrejas tenham um trabalho direcionado às pessoas que estão na condição de solteiras, divorciadas ou viúvas, né? Por que existe essa necessidade
para as igrejas abrirem esse trabalho, esse ministério? Justamente porque a visão da igreja, ela é familiar, não é? Ela é familiar. A ênfase da igreja é na família, E nós não podemos simplesmente deixar de lado, não é? Os não casados. Eles fazem parte também da família, não é? A igreja ela não pode simplesmente tapar os olhos, não é? Ou ser indiferente à presença dessas pessoas dentro das suas comunidades. É cruel isso, não é? É cruel, não é? A igreja ela precisa olhar, sim, ela precisa olhar para as suas ovelhas, para dentro dela, e enxergar aqueles que são da terceira idade, assim como enxergam as crianças, os adolescentes, não é? Os jovens, os casais, não é? Dentro da igreja também existe os não casados. Nós não podemos simplesmente tapar os olhos e falar, não, isso não é não tem importância para nós. Não é? Alguns pastores, um deles uma vez me disse assim, eu não apoio esse tipo de assistência, de ministério com não casados, porque é mexer com problema. Eu falei, rapaz, então largue de ser pastor, não é? Largue de ser pastor, porque igreja é para assistir pessoas com dificuldades. Não são só solteiros, divorciados e viúvos que têm problemas. Os jovens têm problemas, adolescentes têm problemas, casais têm problemas. Muitos problemas. Então, é uma visão muito tacanha, não é? Limitada, né? Limitada, né, em relação à realidade, né, que não dá para fazer de conta que não existe. E outra coisa, nós temos ímpares muito importantes na história da igreja, né? Você tem Jesus, que era ímpar, nunca casou-se, né? Você tem Paulo, o apóstolo Paulo, que também não casou-se, ou se casou porque tinha sido membro do Sinédrio, provavelmente tenha sido casado e depois por alguma razão ou ficou viúvo. A Bíblia não registra, mas ele fala da sua condição de solteiro e também fala da conveniência em algum momento da vida, por determinadas circunstâncias, de não estar casado como sendo vantajoso. Primeiro aos Coríntios 7. Então, essa é uma visão mais, digamos assim, completa, mais integral, né, daquilo que as Escrituras nos apresentam a respeito dessa condição. Porque quando a gente estuda textos como esse, reflete em cima de textos como esse que eu refleti agora há pouco, né, que nós refletimos aqui, a ênfase cai tanto em cima de alguns comentaristas, algumas tendências, chegam a dizer assim claramente, Deus quer que todos casem. Deus quer que todos sejam casados. Esse é o propósito de Deus. Não sei, eu não tenho tanta certeza sobre isso. Pelo menos uma coisa é clara, né? Nem todo mundo vai casar e nem todo mundo casa. Então, por mais que se queira idealizar uma situação do ponto de vista doutrinário, por conta dos objetivos do casamento, no sentido da procriação, no sentido da realização plena da imagem de Deus no homem e a glorificação do nome de Deus, o fato é que existem pessoas que não são casadas, né, que vivem sozinhas por diversas razões e por isso deve haver esse acolhimento. Realmente é extremamente significativo, né, nesse sentido, a compreensão desse ministério, desse papel exercido pela igreja. Mas vamos também nos referir um pouquinho ao encontro aqui Então, o encontro é um seminário, é o quarto seminário, né, do Ministério Ímpares com Cristo. Vai acontecer no dia 28 e dia 29 de outubro, né? Tá aí praticamente um mês, né? O tema vai ser Alegrem-se. A legenda A Alegria do Senhor é a nossa força, né? E vai ser lá no próprio templo, né, da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, na rua Maruim, 1587, no bairro Getúlio Vargas,
vai acontecer as reuniões, serão apenas em 2 dias, né? Sábado às 14 horas e até às 21 horas, e no domingo pela manhã, né? Haverá um encerramento entre 9 e 11h30. Quem vai estar lá, né, trazendo as reflexões será o pastor Luiz Lucas Apolinário, que é pastor auxiliar na 12 de agosto, e eu, né, que estou como pastor lá na igreja em Barra dos Coqueiros. Então será um prazer, né, ter mais gente. Aos poucos estão chegando mais inscrições, gente de fora, gente de João Pessoa, de Pernambuco, Paraíba, Bahia também, né, Salvador. Então tem tudo para ser algo muito agradável, algo muito bom. Alguns acham que eu não vou em encontro de solteiros, não, porque é uma chatice, né? Eu tenho encontrado pessoas que têm expressado sentimento do tipo, não, isso é coisa para poder provocar casamento, né? Para poder viabilizar casamentos, etc. Os encontros de solteiros, eles são sempre muito alegres, principalmente no Nordeste, né? Nordeste é muito informal, né? O povo é muito alegre e a comunhão flui, né? Com muita naturalidade, é muito gostoso. Eu sempre gostei de fazer eventos no Nordeste. Então, o objetivo é comunhão, o objetivo é estabelecer amizade, rever pessoas, né? E o objetivo também é ouvir a palavra de Deus, é poder se alimentar também espiritualmente, pensar em coisas que talvez você ainda não... Sempre se aprende, né? Sempre se aprende, sempre vai se tirar algum proveito, né? Sempre vai se tirar algum proveito, né? Com certeza, quem for vai ser abençoado em alguma área, né, da sua vida, não é? Então, fica aí o convite, né, para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva e participe conosco, né, nesses dias. É isso aí. Uma outra coisa que eu gostaria que a gente refletisse um pouco, temos ainda algum tempo, é sobre aquilo que eu me referi sobre a solitude, né, como uma disciplina espiritual, né? As disciplinas espirituais são diversas. As mais comuns, as mais conhecidas são o estudo da palavra, a oração, o jejum, e outras práticas, né, que nos ajudam a desenvolver uma vida com Cristo. Mas existe uma necessidade de que nós aprendamos a viver uma vida espiritual em solidão, né? Em solidão no sentido de estarmos sozinhos, né? Então, um aspecto muito importante desse ministério é exatamente esse, né? Levar o solteiro a alegrar-se, né? A viver uma vida satisfatoriamente consigo mesmo, a partir de uma espiritualidade construída devido à sua condição também. Em alguns momentos, em palestras que eu ministrei, eu fiz essa pergunta a solteiros, divorciados, viúvos e separados. É possível ser feliz estando solteiro, divorciado, viúvo, separado? E a grande maioria sempre me trouxe essa resposta dizendo que sim, pastor, é possível, né? Poucas pessoas disseram para mim que, ou então ficaram caladas, né? Mas é possível, eu acredito que sim, é possível. É possível. E por que eu acredito que é possível? Porque o que determina a sua felicidade, não é? Não é o seu estado civil, não é? Mas o seu estado de espírito. Uma pessoa pode estar casada e ser infeliz, né? É verdade. Então, não é o estado civil. A primeira coisa que eu entendo que uma pessoa precisa botar na sua cabeça é isso, né? Não é o seu estado civil, né? Mas o seu estado de espírito. Você precisa estar sadio, você precisa estar bem consigo, você precisa estar bem com Deus, principalmente, né? Você precisa estar bem com suas relações humanas em torno de você.
a sua felicidade, o seu bem-estar depende também disto. Não é? Você precisa estar saudável emocionalmente, isso é fundamental. Então depende do seu estado de espírito. Aí vem duas palavrinhas que o pastor citou, né, que para mim são diferentes, né? Que é a palavra solidão e a palavra solitude. Jesus ele exercitava a solitude, mas ele não vivia em solidão, né? A solidão tem uma série de sentimentos, né, que estão associadas a uma pessoa com solidão, não é? A tristeza, né, e por aí vai. Então, mas Jesus ele exercitava a solitude. Você vê, por exemplo, Jesus em determinados momentos ele despedia seus discípulos, subia no monte, ou então lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, ele se separava e ficava sozinho, não é? Em comunhão com o Pai, né? Isso é solitude. Isso é solitude, né? Todos nós precisamos, em determinados momentos da vida, termos momentos de solitude, né? Um momento em que você se separa das pessoas, se afasta das pessoas, se aquieta em um canto, sozinho, né? Para pensar, para orar, para refletir, para meditar, não é? E principalmente para buscar a Deus. Então, isso é importante. Isso é importante. Solitude não é importante só para gente casada, não tem nada a ver com o estado civil, não é? Mas os solteiros, não é, também precisam muito, né, desse exercício. Todos nós precisamos desse exercício que nós aprendemos com Jesus, né? Jesus ele exercitava a solitude e se fortalecia, né, com isso. Em momentos decisivos da vida de Jesus, principalmente, você vê Jesus intensificando essa prática, né? Antes de escolher seus discípulos, antes de encarar a cruz, não é? Você está vendo Jesus ali, não é? Quando João Batista, o seu primo, é morto, ele se despede dos seus discípulos na praia, sobe no monte, vai orar também, não é? Então Jesus ele sempre exercitou solitude. Ok? Ok. Estava aqui me lembrando de uma coisa, enquanto ele estava falando eu acabei esquecendo, mas sim, me lembrei. É o seguinte, nós temos aqui em Aracaju, a 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana 12 de agosto, onde existe o ministério, e também na Piba, né? Na Piba, na primeira igreja batista daqui. Inclusive, o coral da Piba, né? Vai estar lá, né? O coral retrô. Coral retrô vai estar lá no encontro também. Sim. É uma das atrações. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Então, eu queria, assim, talvez uma palavra a mais do pastor em relação a se alguém tiver interesse em algum lugar, dos que nos ouvem, né, dos que nos assistem em algum lugar, o que a pessoa deveria fazer, que iniciativas tomar para iniciar um ministério dos ímpares em sua igreja? Bom, tem muita gente experiente, né? Aqui mesmo em Aracaju, né? Tem gente que já está aí trabalhando com esse grupo já há algum tempo, né? Que são os líderes atuais, né, do Ministério, né, dos Ímpares, os líderes também desse Ministério da Piba, né? Que também são veteranos, né? Aqui no Nordeste, um dos melhores ministérios com solteiros que eu conheci foi aqui, né, em Fortaleza e em João Pessoa, na Paraíba. Essas três capitais, né, foram sempre uma referência para mim, para falar para outras pessoas que gostariam de conhecer, né, na prática o exercício desse trabalho. Então eu acredito que esses irmãos, né, com certeza poderiam ajudar muito com a experiência deles. Eu também posso perfeitamente também, né, contribuir de alguma maneira, né? Estou aí à disposição. É isso. Eu estou achando muito bom porque eu aprendi
aqui sobre o Ministério dos Ímpares, né, uma percepção nova, no sentido de perceber a importância dessa dimensão restauradora das pessoas, né? Essa ideia de que o Ministério procura curar as pessoas de suas dores, né? Seus sofrimentos, por conta da história de vida, muitas vezes. Eu acho que isso é uma coisa tão importante, tão significativa, que por si só já, digamos assim, justifica a existência do ministério e o desenvolvimento desse ministério nas igrejas. É só um complementando, sim, atender já estamos em cima da hora. A tendência de alguns, né, solteiros, divorciados e viúvos é isolar-se, né? A tendência de alguns é desenvolverem dois sentimentos muito perigosos na vida, que é culpa e vergonha, né? Então, tem gente precisando de ajuda, não é? E todos nós precisamos abençoar a vida de outros, sempre. Ok. Então, nós queremos agradecer de todo o coração, mais uma vez, a participação, o apoio dos irmãos aqui do Ministério dos Ímpares, telefone para contato com relação aos ímpares, o telefone da Thelma, que é a atual líder, né, do grupo, 99884-2004, né? 99884-2004. Então, se alguém quiser se inscrever, né, pode ligar para esse número para o congresso e participe, que você não vai se arrepender. Né? Então, estamos encerrados.